Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Clau Souza e hoje nós vamos conversar um pouco sobre endometriose, como que eu descobri o meu diagnóstico, como está sendo conviver com a doença e quais são os meios de tratamento que eu optei em ter que estão correlacionados com os meus princípios de vida. Para isso, eu vou voltar um pouco no tempo e explicar como tudo começou. Eu menstruei a primeira vez com 11 anos de idade e já apresentava quadros de dores um pouco mais intensificados e também um fluxo um pouco mais aumentado. Minha mãe dizia que isso era normal, que toda mulher sentia aí dessa mesma forma, ou até um pouco pior do que a minha situação, e que quando eu casasse e tivesse filhos isso ia melhorar. Mas eu odiava menstruar, eu não gostava de jeito nenhum, porque eu era uma garota que gostava de praticar esportes, eu era atleta de vôlei na escola e gostava de fazer educação física. E quando eu estava nesses dias, me limitava a fazer as coisas que eu gostava. Então, pra mim era horrível. Foi passando o tempo assim, quando eu tinha uns 13 anos, minha mãe me levou ao ginecologista e comentou sobre a minha situação. Porque eu ficava de 7 a 10 dias menstruando. E aí ele me passou um anticoncepcional para diminuir o meu fluxo e a quantidade de dias e a dor. Realmente me ajudou muito. Eu tomei por um tempo, mas não foi por muito tempo. Eu passei a ter 4 dias de menstruação. Uma dor um pouco mais intensificada no primeiro dia, no segundo um fluxo um pouco mais alto, no terceiro dia já ia diminuindo, no quarto dia já estava indo embora. Então, nossa, como melhorou a minha vida, gente. E eu fui vivendo assim até a minha fase adulta. E quando eu cheguei à fase adulta, eu fiz um convênio pra mim, pra fazer sempre meus exames de rotina. E aí, a partir dos meus 24 anos, quando eu comecei a ter relação mesmo sexual, eu comecei a apresentar algumas feridas no colo do útero. Eu usava as pomadas, mas nunca sarava. E as médicas falavam que isso era normal, porque era devido à minha idade, né? Toda mulher entre os 20 e poucos anos apresentam essa ferida. E aí, um dos médicos pediu pra eu fazer cauterização. E aí eu achava que ia ser minha solução, que as minhas dores iam sumir. E aí a médica que fez o procedimento, ela não queria fazer porque ela disse que poderia me deixar infértil. E eu era muito nova para isso. E eu fiquei com muito medo, mas eu achava que era uma solução para mim, para minhas dores, assim, sabe? Falei, nossa, eu preciso me livrar disso. Mas foi a maior dor que eu já senti na minha vida, provavelmente uma dor bem parecida com um parto normal. E eu nunca mais quis fazer isso, porque como a médica me falou, acabou voltando essa ferida e até hoje eu tenho essa ferida no colo do útero. Quando não tá num lugar, ela tá em outro. E aí, as minhas dores foram se intensificando cada vez mais. Entre os meus períodos menstruais, eu comecei a sangrar. Sempre que eu fazia exercícios de força ou um aeróbio um pouco mais intensificado. E eu falei, isso não é normal. Tem uma coisa aqui. E os médicos falavam que não era nada, que meus exames estavam normal, tal, que era algo mais emocional, psicológico. Me taxavam de louca mesmo. E eu ficava muito mal, porque eu falava, gente, não é possível, eu nunca vou saber o que eu tenho. Foi passando o tempo, isso foram se passando aí uns 8 anos, mais ou menos, e essas dores sempre aumentando. Assim foi ficando, sabe? Eu fui fazendo os exames sempre, nunca dava nada, e eu comecei a achar até que era problema do meu intestino, porque o meu intestino nunca funcionou muito bem, eu achava que podia ser apêndice às vezes. Comecei a desconfiar que sempre quando eu comia coisa com leite, derivados e tal, eu ficava com muita dor. Então eu fui atrás e descobri que eu tinha intolerância à lactose. Então eu comecei a achar que o meu problema era por causa da intolerância à lactose. Aí eu tentei cortar os derivados de leite e tal, tomando leite sem lactose, mas as dores ainda continuavam. Então realmente não era só intolerância, tinha algo a mais. Aí quando eu passei com uma médica, já era a 8ª médica, eu falei pra ela, olha doutora, eu não aguento mais, a senhora já é a minha 8ª médica que eu tô passando e ninguém consegue descobrir o que eu tenho. Eu sinto muita dor. Expliquei dos escapes de sangue, né, fora do período menstrual. Aí ela falou assim, realmente você já passou muitas vezes aqui, então vou te passar uma ultrassom pra ver se você não tem problema com endometriose. Quando ela falou isso, eu pensei, poxa vida, pode ser mesmo. Os meus sintomas levam a esse quadro. E eu nunca tinha pensado nisso. Ao mesmo tempo me assustou, porque eu sei que endometriose pode te limitar a ter filhos, né? Então eu fui, fiz a ultrassom e lá na ultrassom já acusou que eu tinha alguma coisa. Depois eu voltei com uma outra médica, porque o meu convênio tem muita rotatividade de médicos. E essa médica me pediu para fazer
uma transvaginal com preparo intestinal, porque aí conseguiria ver melhor se tinha mesmo, onde é que estava localizado. E aí, realmente, acusou que eu tenho endometriose profunda e que eu também tenho uma adenomiose, que é o aumento do útero, e que é por causa dele que eu tenho os escapes de sangue. E eu fiquei muito mal quando eu tive o diagnóstico, né? Depois que eu tive o diagnóstico, eu passei com uma outra médica e ela me falou que o único tratamento que eu teria era tomar anticoncepcional. E eu também nunca tomei anticoncepcional, então pra mim era uma opção descartada. Eu já estava entendendo que o anticoncepcional ele não ia me ajudar, ele só ia amenizar minhas dores, omitir o meu problema e me fazer entrar numa menopausa precoce. Eu estava até disposta a fazer cirurgia, mas quando eu comecei a pesquisar e vi que muitas mulheres já tinham se submetido a esse procedimento e que elas perdiam parte do útero, das trompas, até do intestino, mas a doença ela sempre voltava. Então, para mim também, eu já não ia querer mais, depois que eu soube disso. E aí eu perguntei pra ela, e se a gente fazer um tratamento natural com alimentação, mudando meu estilo de vida e tal, com exercícios? Porque, gente, eu sou da área da saúde, eu sou formada em educação física, então eu entendia muita coisa. Eu não era uma pessoa ali totalmente desinformada. Só que a médica foi tão grossa que disse que eu tava lendo coisa demais no Google e que se eu fosse pesquisar em qualquer lugar do mundo, o único tratamento para endometriose era tomando um anticoncepcional. Eu falei, então, eu não vou querer fazer. Ela assim, então você vai conviver pro resto da sua vida com a sua dor. Eu falei, tá bom, eu convivo. Eu saí muito triste do consultório, chorando por mais uma vez um médico não conseguir me ajudar. E aí eu pensei assim, poxa, eu vou ter que me tratar sozinha. Vou ter que procurar alguém que me ajude, uma terapeuta natural. E aí, por obra de Deus, tem uma naturopata aqui perto da minha casa, bem pertinho. Entrei em contato com ela, conversei, expliquei minha situação e ela pediu para eu ir lá. E aí ela fez todas as avaliações que eram necessárias e a gente começou o tratamento. Não é um tratamento barato. Eu e meu marido, a gente está se desdobrando bastante para poder conseguir pagar. Esse diagnóstico da endometriose veio num momento bem complicado. Eu tinha acabado de casar, eu estava num momento muito difícil com a minha profissão, querendo mudar de profissão. E eu estava num momento bem depressivo. Então juntou com esse diagnóstico e aí eu fiquei muito mal, tive que sair do trabalho. E aí meu marido que está segurando as pontas em casa até eu conseguir estar melhor. E aí eu venho fazendo esse tratamento já tem uns 8, 10 meses e eu consigo ver melhoras. Minhas dores diminuíram bastante, meu fluxo diminuiu bastante, porque, nossa, eu cheguei aqui depois de casada, eu senti uma dor tão grande que eu achei que eu ia morrer. E foi quando eu achei a terapeuta, que ela se chama Fernanda, é uma terapeuta muito boa. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui pra vocês consultarem o Instagram dela e conhecer um pouco do trabalho dela. Assim, gente, ela faz um trabalho bem específico, né, pra endometriose e também fazendo limpeza de terreno biológico, reprogramação mental. Porque a gente entende que toda doença do nosso corpo, ela vem de algum problema emocional. Então, a gente precisa tratar da onde vem o problema. E como eu comentei com vocês, né, quando eu era mais nova, eu não gostava de menstruar. Então, eu recusava a minha essência feminina. Então, meu útero, ele sentia isso, essa recusa. Então, ele acabou sofrendo. Mas não só isso, teve alguns outros problemas também que juntou e que me levou a ter esse problema. Tem a parte genética, né, provavelmente as minhas tias, minha mãe tem, mas elas tiveram filhos bem cedo, então elas não sofreram com isso. As minhas duas avós tiveram que tirar o útero por causa desse problema do aumento do útero. Minha avó paterna tinha um fluxo muito alto, ela sofria muito, provavelmente também tinha endometriose. Então, assim, tem o quadro genético e também tem os fatores emocionais psicológicos que juntam tudo. Então, o que eu tô buscando fazer nesse momento é me cuidar fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, como um todo, né? Porque nós somos um ser humano completo. Então não adianta só ir lá tomar um anticoncepcional para poder omitir para mim mesma que eu não tenho nada. Sendo que também eu quero ter filhos, como que eu vou tomar um anticoncepcional? E o anticoncepcional eu nunca tomei. E também vai contra a minha religião, que eu sigo, que eu pratico. Então já era algo descartado. Não quero fazer cirurgia. Então eu estou buscando mudar a minha forma de vida,
meu estilo de vida, porque depois que eu entrei em estado depressivo, eu engordei bastante, mexeu muito com o meu físico também. Então, assim, são vários fatores que eu tô tentando consertar na minha vida, principalmente a parte da intolerância, né, lactose, porque isso faz muito mal. Ele atinge, sim, quem tem endometriose, ele aumenta as dores. Coisas com glúten, né, carboidratos, diminuir um pouco ou evitar comer sem glúten. E é algo que eu venho lutando, gente. Não é fácil falar pra vocês que é fácil? Não, não é. Eu tô lutando, tô vencendo um dia após o outro, mas eu também entreguei na providência das mãos de Deus. Deixei que Ele faça na minha vida a vontade dEle. Peço para Ele a cura todos os dias. E se for da vontade dEle, Ele vai me curar. Se não for, é porque eu sei que Ele quer que eu aprenda algo com isso. E eu estou aberta para entender o que Deus quer para minha vida. Preciso fazer minha parte também, né? Então é isso, gente. Hoje a gente vê que tem muitas pessoas que estão falando sobre endometriose. Tem muitas famosas que sofrem com endometriose, né? Como a Anitta, a Larissa Manoela, elas têm endometriose. A Anitta, ela fez a cirurgia. Eu descobri meu diagnóstico bem na época que a Anitta também descobriu. E eu já estava pensando de fazer cirurgia também, porque eu achei que ia ser minha solução. Mas depois que eu comecei a pesquisar e entender, eu já descartei. E é isso, gente. Eu acho que tudo na vida tem um propósito. Se for para eu ter filhos de meios naturais, se for isso, eu sei que Deus vai fazer da vontade dele, vai me dar esse presente, mas se não for, eu também vou aceitar a vontade dele, que é isso que eu venho tentando fazer, aceitar a forma como eu sou, a forma como eu estou vivendo e o que Deus preparou para mim. E eu desejo para você, mulher que está sofrendo com isso também, que está passando por esse momento, que quer muito os seus filhinhos, assim como eu também quero, eu quero muito ter 2 filhos. Eu sei que uma hora vai chegar, se não for com meios naturais, Deus vai trazer para você, para mim, os filhos que a gente deseja. Assim, para mim, às vezes é muito difícil ainda a parte de pensar em adoção. É algo que eu vou ter que trabalhar na minha mente, se for isso que Deus quer para minha vida. E é isso, gente. Eu desejo para vocês que tenham força, fé, que se cuidem, que busquem ter uma vida mais saudável, se alimentar melhor, por vocês e pelos futuros filhos que vocês vão ter. E é isso, gente. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco da minha história. Se você está precisando conversar, não tem ninguém à sua volta que te entenda, eu estou aqui, pode me procurar, que estarei à disposição para conversar, para tirar um pouco mais de dúvidas, se vocês tiverem. Então é isso, gente. Fique com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais.